nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu da casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno de pedra, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje é um evangelho maravilhoso. Hoje, dia 23 de julho, é Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. É a parábola, a grande parábola e conhecida parábola nossa, a parábola do semeador. A parábola do semeador. E aqui Jesus ele não continua o texto para poder dar a explicação da parábola, porque o texto continua e ele dá a explicação da parábola, mas eu gostaria aqui hoje de pegar um aspecto desta parábola para que a gente possa então meditar sobre isso. Veja, nós estamos falando aqui de 4 terrenos. Nós estamos falando da beira do caminho, que Jesus explica. Nós estamos falando de terreno de pedra e terreno de espinho. E isso aqui daria muita coisa para a gente falar. Muita coisa para a gente falar. O 4º terreno é a terra boa. Agora, a terra boa é intrigante, porque a terra boa, ela produz frutos diferentes. Ora, a mesma terra, a mesma semente, só que diz o texto que uma produz 30, outra produz 60 e outra produz 100 por 1. Isso é muito intrigante. Não é a mesma terra, não é a mesma semente. Agora, aqui tem algo maravilhoso. É claro que por trás disso tudo há a eleição de Deus, a escolha de Deus. Então, quando nós olhamos para um São Padre Pio, uma Santa Teresa d'Ávila, uma Santa Teresinha, uma Santa Gema Galgani, santos de uma envergadura muito grande, nós olhamos para a nossa vida e nós dizemos assim, como pode isso? Porque veja, o mesmo Espírito que moveu Santa Teresinha é o mesmo Espírito que habita em mim, é o Espírito Santo. Por que eu sou tão miserável? E por que Teresinha é uma santa de 7ª morada? Então aqui 2 coisas, Primeiro, claro, tem as eleições de Deus. Os santos de 7ª morada são raros, são cada vez mais raros, Mas são muito abundantes na história da igreja. Nós temos vários santos de 7ª morada, santos grandes. E tem esse mistério desses santos que chegam lá. Ora, mas se é o mesmo Espírito, por que o resultado é diferente na minha vida e o resultado, muitas das vezes, é diferente na vida de outras pessoas? Ora, quem nos ajuda, aqui eu não estou dando uma receita de bolo, porque eu não a tenho, eu não consigo responder exatamente o porquê, mas nós podemos seguir pistas, e pistas dos grandes da igreja, como por exemplo Santo Agostinho. Santo Agostinho comentando esse texto, Santo Agostinho comentando a terra boa, ele fala dos 3 resultados. Um produz 30, outro produz 60 e outro produz 100.
Santo Agostinho diz que aqueles que produzem 30 são os casados. Aqueles que produzem 60 são as virgens. E aqueles que produzem 100 por 1 são os mártires. Que entregou tudo. Entregou a vida pelo Senhor. Ora, olhando para essa fala de Santo Agostinho, nós conseguimos então, por analogia, chegar a uma conclusão. É que aquilo que Santa Teresa d'Ávila, Deus ele não se dará todo àquele que não se der todo a ele. Não dá para se dar a Deus em partes. Tem uma história verdadeira de que um homem, ele era um soldado, condecorado, um fuzileiro, um homem atlético, grande, forte, guerreiro, e ele foi combater pelo seu país numa guerra, e ele foi vítima de uma mina. Essa mina, ele explodiu, ele estava em cima da mina, a mina explodiu com ele, ele não morreu, mas ele perdeu as 2 pernas. Foi cortado aqui um pouco antes do joelho, Ele ficou só com os dois cotocozinhos, a gente poderia dizer assim, Esse homem, ele entrou por um período meio de revolta, até que, depois de sarado as feridas e tudo mais, a primeira missa que ele foi participar, o padre estava fazendo um sermão de que Deus, ele aceita aquele que se entrega a ele com generosidade. Esse homem, ele, no meio da homilia, ele interrompe a homilia do padre e ele diz: Padre, será que Deus aceita um pedaço de homem? Aquele padre, inspirado pelo Espírito Santo, ele olhou para aquele homem, para aquele soldado condecorado, agora sem as 2 pernas, ele diz para ele: Filho, Deus aceita um pedaço de homem que se entrega por inteiro, mas ele não quer um homem inteiro que se entrega em pedaços. Gente, ficou claro. Aquele homem se derreteu ali, E é isso, exatamente isso. Deus, ele quer que a gente se entregue a ele por inteiro. Por inteiro, Então, fica claro aqui que a terra que produz mais é aquela que mais ama. É aquela que mais ama a Deus. Porque santidade é isso. Santidade é amor. Então, quanto mais a gente estiver embrasado da caridade sobrenatural, que a caridade é amor a Deus, mais nós vamos ser santos. Então é isso, É por isso que é o mesmo Espírito, é a mesma terra, é uma terra boa, mas às vezes não é uma terra que entregou tudo. Quão bonito é, por exemplo, aquelas pessoas que são chamadas a uma radicalidade tão grande no ministério, que abrem mão de tudo, até do seu trabalho, Até do seu trabalho. O Roberto Thanos, no Encontro da Renovação, inclusive tem uma playlist aí no meu canal, você pode visitar a playlist, o Encontro Anual da Renovação Carismática. Ele fala disso, que chegou um dia em que ele chegou lá e entregou o trabalho dele e foi viver da providência. Maluquice? Eu não diria isso, eu diria entrega. Entrega total a Deus. Entrega, como São Francisco de Assis, que renunciou à sua herança, renunciou àquilo que o pai tinha preparado para ele, para viver de quê? Da pobreza. Um Santo Inácio de Loyola, que ia herdar o império da família Loyola, e todos contavam com ele. O que Inácio fez? Inácio deixou tudo, abandonou tudo por causa de Jesus. Porque não se fiava nas coisas desse mundo. Então, claro, aqui eu entendo perfeitamente agora aquilo que São João da Cruz disse, que, por isso que João da Cruz é o doutor do tudo e do nada. Cada doutor tem uma especificidade, a gente poderia dizer. João da Cruz é o doutor do tudo e do nada. Por quê? Porque aquilo que a gente considera como tudo é nada para Deus, é nada diante de Deus. Mas quando... E por isso ele vai cantar no seu poema, faz do meu nada amor.
do tudo e do nada, aquilo que a gente acha que é o tudo, é exatamente isso que nos atrapalha de voar para Deus. Mas quando nós não colocamos a nossa vida, não miramos em nenhum bem criado, em nada, nenhum bem criado, e a gente tem somente a Deus como nosso tudo, aquilo que Santa Teresa diz, né? A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. E São João da Cruz, ele é dessa mesma linha, com uma radicalidade ainda mais, né? Quando a gente não está preso a nada, meus irmãos, nossa vida é muito feliz. E a gente consegue examinar isso, né? Quais são as coisas que nos tiram a paciência, que nos tiram o sono, que nos roubam a paz, que nos deixam de cabelo em pé? Ou não é as coisas desse mundo? Com certeza. Examine, analise aí as coisas que tiram a nossa paciência, que nos deixam angustiados, que nos deixam tristes. Quase 100% dessas coisas são as coisas materiais. São as coisas que, quando nós morrermos, elas vão ficar para trás. A gente tem gente que entra em depressão porque não passa numa prova, tem gente que entra numa depressão porque perde o emprego, tem gente que entra numa depressão porque sei lá o quê. Então todas as coisas desse mundo nós tratamos como se fossem absolutas, eternas, e que aquilo ali molda quem nós somos. Não. Quando nós estamos desapegados de tudo isso e confiamos plenamente em Deus, nós então poderemos viver plenamente essa palavra e produzir não só 30 e nem 60, mas produzir 100 por 1. Aquele que produz 100 por 1 é aquele que entrega completamente a Deus sua vida, sem reservas, sem limites, sem caixinhas fechadas, um livro aberto para Deus, para que Ele possa escrever junto conosco a nossa história, e uma história de amor sem limites. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.